Boa noite, vamos a mais um Frente a Frente, ao vivo, nesta sexta-feira. Hoje recebemos o arcebispo emérito Dom Fernando Saburido, que esteve à frente da Arquidiocese de Olinda e Recife de 2009 a 2023. E durante esse período conduziu iniciativas de promoção aos direitos humanos. E você pode mandar sua pergunta, basta apontar sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela. Seja muito bem-vindo, Dom Fernando, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Ana Lúcia. Para mim também é uma alegria muito grande estar aqui na Rede Vida. Não conhecia São José do Rio Preto. E agora tive essa oportunidade maravilhosa de estar com vocês, de conviver com esse grupo tão interessante, tão fiel. Nós que agradecemos. Dom Fernando, qual que é o papel do arcebispo emérito dentro da igreja e junto com os fiéis? É um papel muito importante, porque de fato nós recebemos o terceiro grau do sacramento da ordem. O fato de você entregar a diocese, tornar-se emérito, não significa que vai deixar de ser bispo. Você vai continuar a sua missão e até de uma maneira mais leve, porque perde o peso da responsabilidade do comando da diocese e fica então mais nas celebrações, nos retiros, nos compromissos mais tranquilos, não é? Isso é muito bom para quem tem uma idade já respeitável. Ah, mas o senhor não parece que tem uma idade tão respeitável, tem muita coisa ainda para fazer. E como o senhor acredita que vai levar esse legado e continuar realizando as suas ações? Pois é, nós nos entregamos nas mãos de Deus. Graças a Deus eu estou bem fisicamente e tenho sido muito convidado para celebrações, para orientar retiros espirituais também. De modo que a gente vai levando aí a vida conforme Deus quer, né? E fico feliz por poder continuar ajudando aí a igreja. Acho que o desafio é muito grande, a messe é grande, como Jesus nos lembra, e os pastores são poucos, né? De modo que precisamos nos doar. E isso com muito empenho, com muita dedicação, com muito amor à igreja. Tantos anos à frente da Arquidiocese de Olinda e Recife, sei que pode ser difícil pontuar e elencar quais foram as maiores realizações, mas o que marcou mais o coração do senhor à frente dessa grande arquidiocese? Foram 14 anos como arcebispo. Eu estive também, logo no início do meu ministério episcopal, 5 anos lá em Recife como bispo auxiliar. Depois fui nomeado bispo de Sobral, tenho um carinho grande, né, por Sobral. É o meu primeiro amor, porque a diocese que eu assumi, né, plenamente. E lá me preparei para voltar para Recife como arcebispo. Realmente tive muito medo, é uma diocese muito grande, com muitos desafios, mas confiando na graça de Deus e também conhecendo bem a realidade da arquidiocese, isso me tornou mais fácil aí o caminho, né? De modo que as alegrias são muitas, sobretudo porque voltar para uma diocese de origem, para o contato com a família, estar mais perto da família, perto dos amigos, isso é uma coisa muito alentadora, né? E sabendo que ia para Recife, logo me veio ideias, né, porque eu conhecia bem a realidade de Recife e sabia perfeitamente o que era preciso fazer inicialmente para dar os primeiros passos. Sobretudo a questão da descentralização, foi um primeiro momento que a gente pensou juntos isso. Fizemos uma assembleia logo em 2010, no início do ano 2010, uma assembleia muito ampla no Centro de Convenções, onde aconteceu o Congresso Eucarístico Nacional. E naquela assembleia nós resolvemos conjuntamente organizar a arquidiocese em vicariatos, que é uma novidade para a arquidiocese, e também estruturar melhor as pastorais através de comissões, né? Isso foi muito interessante, já começar a pensar nas visitas pastorais, que é uma coisa que me gratificou muito. É bom visitar as paróquias, ter contato com o povo de Deus, as pessoas mais simples, especialmente. Isso me deixava muito feliz, né, ter esse contato, né, com as pessoas mais pobres. O senhor foi um arcebispo e é um arcebispo emérito que continua atuante na visita pastoral, levando essa mensagem que o Papa tanto pede de uma igreja em saída. Qual a importância desses atos, Dom Fernando? É fundamental. Eu acho que a missão central, né, do pastor é essa, estar perto das ovelhas, procurar de fato sentir o cheiro do povo, como fala o Papa Francisco, e
as pessoas gostam disso, porque as pessoas querem ser amadas, querem ser valorizadas. E o pastor que procura estar próximo, humildemente caminhando com as pessoas, escutando, hoje em dia as pessoas têm uma necessidade muito grande de encontrar quem tenha tempo para eles. Não é? E o bispo indo ao encontro dessas famílias, procurando realmente ouvi-los e valorizá-los, isso aí realmente repercute muito. Eu vou chamar a Rosana Carvalho para a nossa entrevista. Muito boa noite, Rosana. Boa noite, Ana. Boa noite, Dom Fernando. Boa noite, Rosana. Eu agradeço muito o senhor estar aqui também. E boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pela Rede Vida. E você que está em casa também pode participar. É só enviar a sua pergunta apontando a sua câmera aqui para o QR Code que aparece na tela e participar conosco. E só de falar que o Dom Fernando está aqui, começou o programa, olha aqui, o Wagner, lá da Arquidiocese de Recife, já mandou um forte abraço para o Dom Fernando e agradece pela amizade que tem com o senhor. E eu chamo para participar aqui conosco o Dom Paulo Jackson. Dom Fernando, meu irmão, que alegria poder participar desse programa e de algum modo dizer parabéns, Deus sempre o abençoe e o proteja. Eu queria saber do senhor como se dá a relação do senhor com os outros bispos eméritos que vivem aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife e também conosco, que para minha alegria, para minha honra, estou como seu sucessor. Bênçãos de Deus, um grande abraço, Deus o abençoe. Dom Paulo, eu fico muito feliz, né, em poder escutá-lo aqui nesse programa. Realmente você foi um dos nomes que eu indiquei para a minha sucessão. Estou muito feliz com o trabalho que Dom Paulo vem realizando na Arquidiocese. Eu sei que não é fácil, eu conheço bem a realidade, mas ele tem se esforçado muito, tem desempenhado muito bem a sua missão, né? E para mim é realmente uma satisfação muito grande nós convivermos fraternalmente, sempre ter um contato com o Dom Paulo e também com os demais bispos eméritos. Lá em Recife tem vários bispos eméritos, né, que residem lá, e não somente em Recife, mas também em todo o regional Nordeste 2, somos um grupo bastante significativo. E nos encontramos sempre e convivemos, planejamos, por exemplo, para o próximo mês de fevereiro, um encontro de eméritos lá em Natal. Vai ser interessante isso, durante o mês de fevereiro, a gente vai ter a oportunidade de conviver um pouquinho, descansar e conversar, trocar ideias, de modo que essa convivência é muito salutar, faz muito bem, né, para o pastor. E fazer planos para que a missão continue neste encontro, Dom Fernando? Sem dúvida, isso aí com certeza vai ser partilhar um pouquinho cada um as suas experiências, né, e o futuro, planejar um pouquinho aquilo que será feito daqui para frente. O senhor falou aqui que Dom Paulo Jackson foi um nome da sua escolha, apontado pelo senhor. Qual a importância de ter essa continuidade no governo pastoral? O senhor que tão bem desempenhou esse papel e acolheu tantos fiéis na Arquidiocese de Olinda e Recife, qual a importância de vir um sucessor com o mesmo perfil para dar continuidade aos trabalhos? Isso é muito importante, Ana Lúcia, porque, de fato, todos os bispos que entregam a diocese são consultados com relação à sucessão. Nós mandamos para a nunciatura um calendário, uma resposta ampla sobre a situação da diocese, da igreja que nós estamos entregando, né? Prestando conta um pouco do que foi feito, etc. E também se indicam 3 nomes, né, para poder então ser o sucessor. Claro que isso não significa que vai ser aqueles nomes, não, poderá ser outros completamente diferentes. Mas graças a Deus lá em Recife coincidiu, né? Um dos 3 que foram indicados foi Dom Paulo e ele aceitou, para nossa alegria, e tem sido um presente de Deus para a Arquidiocese, uma pessoa maravilhosa que tem feito muito bem. O senhor falou aqui também que vocês têm amizade, vocês conversam. O senhor ajuda ele também nas dúvidas e nos desafios do pastoreio? Sim, sempre que ele me procura, eu tenho muito prazer em ajudar, porque eu conheço melhor a história da Arquidiocese, né, e posso dar uma luz em algumas situações. E claro que eu não tomo iniciativa, mas quando ele me procura, eu estou pronto para atender e ajudar. É importante esse diálogo aberto também entre os religiosos. Muito importante. Nas congregações religiosas, na vida diocesana também, eu sempre procurei estimular muito os nossos sacerdotes para que eles se encontrem mais, para que eles aproveitem a segunda-feira, que é o dia de folga dos padres,
para sair em um grupo maior, para conversar, trocar ideias. Isso faz muito bem, né? É uma animação recíproca que só traz benefícios espirituais e pastorais. Com certeza. Vamos chamar a Rosana? Sim, nós temos a participação agora do Monsenhor Josivaldo. Dom Fernando, eu fui seu vigário episcopal durante 14 anos e acompanhei seu ativismo aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife. Como está sendo sua emeritude? O senhor está sendo muito solicitado nas paróquias e em outras dioceses, também pregador de retiro. Como é que está sendo esse momento para o senhor? Monsenhor Josivaldo, que alegria escutar a sua voz também. Uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande também, é uma pessoa maravilhosa. E realmente, eu já falei aqui, que para mim tem sido uma bênção de Deus poder estar bem de saúde e poder continuar ajudando aí a arquidiocese, né? Sempre que me solicitam alguma celebração, me pedem para orientar algum retiro, sempre que eu posso, faço isso com muito prazer, com muita alegria, né? E a gente sente também que a comunidade gosta de rever aí o velho pastor, né? E se encontrar e trocar ideias. Isso é muito animador para a gente também, para mostrar que estamos vivos ainda, graças a Deus, com força para continuar aí a luta. Como o senhor vê os desafios e as oportunidades para essa nova geração? O senhor que vem de uma geração diferente, de um tipo de evangelização diferente, o que o senhor vê de oportunidade agora, nessa nova evangelização, para essa nova sociedade que se forma? Olha, Ana Lúcia, eu fico muito feliz de perceber, viu, que as vocações, sobretudo para a vida religiosa, para a vida diocesana, tem sido bastante farta, viu? Nós temos no seminário uma quantidade enorme de seminaristas e também para as congregações religiosas, sobretudo as masculinas, estão com bastante gente. Eu lá no Mosteiro de São Bento, por exemplo, eu estou residindo lá, tem bastante noviços e isso é animador, viu? Eu acho que as pessoas estão acreditando na força da igreja e querem realmente levar a sério a sua vida cristã, procurando doar-se à causa do reino de Deus. E eu tenho esperança que, de fato, a igreja vai poder contar, né, com uma grande força, uma grande mão de obra. Aquilo que acontecia no passado, nós recebíamos muitos missionários vindos da Europa para o Brasil, né, para o terceiro mundo em geral, agora está havendo um processo contrário, né? Nós estamos mandando pessoas para ajudar em outras dioceses, inclusive na Europa também, sobretudo da África, tem ido muita gente da África para ajudar na missão na Europa, e a gente percebe que é uma contribuição valiosíssima, né, para o povo de Deus. A igreja é católica, é universal, é para todos, temos que nos ajudar mutuamente, é por aí que nós devemos caminhar. Qual o recado que o senhor deixa para os novos sacerdotes, para os novos bispos, nesse caminhar que eles estão começando agora? O senhor que tem tanta experiência. Que sejam padres realmente vocacionados para a missão, né, para a oração. Uma coisa que eu recomendo muito aos padres é que não negligenciem absolutamente a vida espiritual, o ofício divino, o retiro espiritual, uma boa leitura, tudo isso faz muito bem, né, ao espírito. E se a gente negligencia essa parte espiritual, isso vai repercutir na pastoral. De modo que o que eu recomendo muito para os padres é que saibam dosar as duas coisas. Procure se empenhar bastante na missão, também valorizando o repouso, porque ninguém pode trabalhar demasiadamente, vai ficar estressado, né? E, ao mesmo tempo, procurando, de fato, levar a sério a sua vida de oração. O senhor foi um arcebispo que sempre esteve, muitas vezes, onde ninguém gostaria de estar, como nos presídios. Como que era e por que o senhor achou importante ir até lá? São as pessoas mais excluídas da sociedade. Por sinal, Dom Paulo tem visitado muito os presídios também, eu tenho ficado muito contente com isso, né? Eu acho que são as pessoas que mais precisam. Jesus Cristo veio para esses, de maneira especial. Também visitar as favelas, nas visitas pastorais que nós fazíamos nas paróquias, eu sempre procurava privilegiar locais mais pobres para ter contato com as pessoas, para ver as realidades, e me deparava com situações que tocavam o meu coração, realmente chocantes, sabe? E isso também para as pessoas era muito importante. A gente sentia as pessoas se emocionarem até, né, com
essas visitas, porque de fato eles se sentiam respeitados na sua indigência. Como que é levar a esperança para aqueles que muitas vezes não a têm? Isso é a vocação nossa como cristãos, é anunciar a esperança diante de situações desesperadoras, nós possamos levar a palavra de Deus para que essa palavra seja uma força, seja uma luz na vida das pessoas, né? Não tem outro caminho senão esse. O Evangelho nos aponta essa trilha, então é por aí que nós devemos caminhar. Nós vamos para um breve intervalo, mas você pode participar do Frente a Frente, mandar a sua pergunta para o Dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife. Sabe como? Basta apontar a sua câmera para o QR Code que aparece aí na tela. Será um prazer receber a sua pergunta. O Dom Fernando vai responder com muito carinho. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe Dom Fernando Saburido e você pode participar. Mande sua pergunta, basta apontar o seu celular para a tela onde aparece o QR Code. Dom Fernando, como que o senhor avalia o legado de Dom Helder Câmara? Dom Helder Câmara realmente é um bispo à parte. Ele, desde cedo, foi ordenado muito cedo, até com a licença especial para ser padre, porque normalmente se ordena com 24 anos, então ele foi ordenado com 22 anos. E o pai dele, ele era muito exigente e fez questão de saber se ele queria mesmo aquilo. E Dom Helder respondeu que queria ser um padre, né, com P maiúsculo, um padre realmente doado. E logo cedo ele deixou Fortaleza, foi para o Rio de Janeiro. Lá no Rio fez um trabalho excelente, belíssimo, e foi lá no Rio, né, que ele foi chamado para o episcopado. Né. Então, Dom Helder, ele era um profeta, um homem assim de Deus, né, e que veio para Recife num tempo muito difícil. Foi no ano de 1964, quando aconteceu a Revolução. Né. Chegou num tempo assim muito marcante, né, e foi um profeta mesmo dentro daquela realidade toda que estávamos vivendo naquela época. Eu tive o privilégio de ter sido ordenado por ele. Foi uma das últimas ordenações, né, e Dom Helder era muito solicitado para o mundo todo, né. Ele saía muito, e uma pessoa que apoiou muito Dom Helder lá em Recife foi o bispo auxiliar dele, Dom José Lamartine Soares, né, que assumia o dia a dia bem para Dom Helder ficar mais livre para poder então atender às necessidades do mundo, né, quando era solicitado. Mas que é uma pessoa que marcou profundamente a vida da Arquidiocese de Olinda e Recife. Foram 21 anos de pastoreio, né, e que até hoje ele é muito lembrado, é muito respeitado. Um homem que sabia dosar bem a ação e a contemplação. Dom Helder era um contemplativo também, um homem de vigílias noturnas que se acordava às 2 da madrugada para rezar, para escrever. Né, que é um homem de uma espiritualidade intensa. A cruz que o senhor carrega tem um significado especial e uma ligação com Dom Helder. Conta pra gente. Pois é, essa cruz é uma réplica da cruz que Dom Helder usava. Ele nunca deixou de usar uma cruz semelhante a essa. Né? E quando fizemos lá em Recife o Congresso Eucarístico Nacional, o 18º, pensamos em distribuir para todos os bispos uma réplica dessa cruz. Essa aqui é uma delas. Todos os bispos do Brasil receberam uma cruz dessa e receberam com muito respeito, com muito carinho, e muitos bispos usam atualmente essa cruz. Não é? De modo que era uma pessoa simples até por isso, por esse gesto, uma cruz de madeira despojada, foi a cruz que ele escolheu para ser o seu símbolo episcopal. E morava numa igreja, na sacristia de uma igreja, lá nas fronteiras. Deixou lá os manguinhos, o palácio, e foi morar nas fronteiras, na sacristia. Vestia sempre uma batina muito simples, sabe? E isso era Dom Helder, era a figura de Dom Helder, né? Um homem do Pacto das Catacumbas, foi feito lá em Roma, né? Que é uma pessoa inteiramente voltada para o interesse dos pobres. Vou chamar a Rosana porque temos perguntas de casa, Rosana. Temos, eu quero aproveitar para mandar um abraço para Rio Grande do Sul. A pergunta é de Leandro Porto da Silveira, de Tavares, Rio Grande do Sul. Ele fala: como a igreja se manifesta vendo os protestantes crescendo cada vez mais? A igreja,
ela, claro, que não está muito preocupada com números, mas muito mais com qualidade, né? Procura evangelizar. O mandato de Jesus para a igreja foi: ide, batizai e ensinai a viver o evangelho. De modo que essa que é a missão. Às vezes a gente batiza, mas não se preocupa tanto em formar, em educar as pessoas na fé. Talvez seja essa tenha sido a falha da igreja. Eu reconheço que é isso. Entendeu? A igreja não tem falhado um pouquinho na catequese, na formação do povo de Deus. Por isso a evasão religiosa acontece muitas vezes. As pessoas não têm muito conhecimento daquilo que abraçou. Não é? No que o senhor acredita que está nessa falha da catequese? Pois é a própria culpa da estrutura da igreja. Não é? A gente às vezes pega catequistas que não têm uma formação como deveria ter, e já coloca para assumir a preparação da primeira Eucaristia, para preparar jovens para a crisma, etc., sem uma base assim maior. Não é? De modo que as pessoas recebem o sacramento, e é muito comum, por exemplo, alguém receber o sacramento da crisma e depois abandonam quando a crisma é o sacramento da missão, quando deveriam ser realmente comprometidos, né, com a causa do Evangelho. Mas eu acho que se eles deixam a Igreja Católica e partem para uma igreja séria também, evangélica, mas uma igreja histórica, tradicional, tudo bem, está bem, está na fé. Não é? Eu no Regional Nordeste 2 sou bispo do ecumenismo, mas eu sou muito aberto a essa questão, né? Eu respondo por isso também, de modo que somos irmãos, a gente precisa realmente nos dar as mãos e procurar anunciar o Evangelho a todas as pessoas, de mãos dadas, procurando fazer por onde a palavra de Deus chegue a todos os recantos. Qual que é a importância desse ato, desse exemplo da igreja na abertura para o diálogo interreligioso num país que precisa tanto de boas palavras, de esperança e de fé? Pois é, existe o ecumenismo e o diálogo interreligioso. O ecumenismo é entre as religiões cristãs. O diálogo interreligioso é aberto para quem crê ou não crê em Jesus Cristo. Não é? Mas tudo isso está no projeto da missão da igreja. Temos que ter abertura para todos. O que é importante mesmo é viver a caridade. O que é fundamental. O que o Evangelho nos aponta, o caminho ideal é isso, né? A prática da caridade. Independentemente de credo, o que você deve procurar fazer a cada dia é isso. É viver aquilo que a igreja lhe chama, olhar o outro como o próprio Cristo, as suas necessidades, os seus anseios, e procurar então levar para eles a palavra de Deus. Rosana, temos perguntas? Temos sim, eu quero aproveitar aqui para mandar abraço para Recife, que está aqui assistindo, Tucuruvi, São Paulo, Itajubá, Minas Gerais, São Carlos e pergunta de Barretos também. Mas por enquanto nós temos a pergunta aqui do Matheus Chimizo. Ele pede a sua bênção, Dom Fernando, e ele quer saber como podemos superar o medo e a insegurança ao compartilhar nossa fé. Com profetismo, né? Procurar de fato acreditar que nós não somos abandonados nunca, que temos um Deus que nos ama, que está do nosso lado, sempre nos dando força, nos encorajando para irmos adiante. Não temos que desanimar diante de nada, os problemas são muitos. Jesus Cristo ele foi muito claro, né, quando ia para Jerusalém, né, para assumir a cruz, né, e aproveitar aquela caminhada para formar os discípulos, para mostrar que segui-lo significava assumir a sua cruz. Né. Quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas que ninguém foi enganado. Todo mundo sabe perfeitamente que ser cristão não é fácil. Tem que enfrentar aí as durezas, mas sabendo que não estamos nunca sozinhos. Estamos apoiados pelo Senhor, que vai nos dar realmente força e nos encorajar, sobretudo nas horas difíceis. Rosana, temos perguntas. Temos aqui agora a Giovana Leonardo de Barretos. Dom Fernando, como o senhor avalia a espiritualidade praticada através das redes sociais? É uma forma moderna, né, de trabalhar, de evangelizar. Eu acho que os meios sociais são fundamentais na igreja. Eu acho que é o púlpito de hoje que se amplia através das redes sociais. Nós temos as nossas pascões, as nossas paróquias que fazem um papel fundamental. Basta ver, durante o tempo da pandemia, como foi importante a participação dessas redes sociais. Né, como podemos chegar às pessoas, porque não podiam ter contato pessoal, e através desses meios nós conseguimos então continuar a evangelização. Parabéns, aproveito para dar os parabéns a todo mundo, a todas as pessoas
que se sentem vocacionadas para trabalhar nesse âmbito. É uma nova ferramenta aliada para a igreja na divulgação da palavra de Deus? Sem dúvida, e muito importante, né? O púlpito de hoje, os meios sociais de informação, né? Porque, de fato, infelizmente, os mais velhos não entendem muito desses recursos, né? Mas os jovens estão aí, dando o seu show, né? Ajudando também os mais velhos a compreender um pouquinho mais, mas é uma ferramenta fundamental, importantíssima para poder avançar o trabalho de evangelização. E é importante para a troca de experiências. Os jovens auxiliam os mais experientes a aprenderem as ferramentas das redes sociais e eles o conteúdo, a informação e todo o aprendizado. É bonito a gente ver os filhos ensinando os pais, os avós, não é isso? É uma coisa realmente muito bela. Isso faz parte da realidade da vida. Estamos chegando com várias perguntas, o pessoal está participando e a gente convida para participar mais ainda. E a Rosana tem pergunta. Sim, agora chega a pergunta de Recife, da Maria das Graças. Dom Fernando, ela quer saber qual o maior desafio que o senhor enfrentou diante da Arquidiocese de Olinda e Recife. Olha, é difícil, né? São vários desafios, né? Mas eu poderia destacar uma coisa que eu tentei ser um bispo assim, de conciliação, né? Porque meus antecessores foram bem diferentes um do outro. Dom Helder Câmara, né, e depois veio o Dom José Cardoso, que são linhas bem diferentes. Nós temos pessoas lá das duas correntes, né, de duas linhas, sabe? E eu precisava então fazer a síntese, procurar ajudar, para poder a igreja caminhar, né, valorizando a todas as pessoas, dando espaço para todos, porque a igreja é de todos, né? A igreja é de todas as pessoas, de modo que a gente tem que ter paciência e procurar conviver com amor, com misericórdia, com compaixão, porque é assim que o pastor deve orientar as suas ovelhas. O senhor falou muito emocionado, Dom Helder Câmara. Como que ele guiou? Quais os exemplos que o senhor se inspirou nele para a sua caminhada pastoral? Quando eu fui nomeado arcebispo de Recife, a primeira vez que eu fui à catedral, eu rezei muito no túmulo de Dom Helder, pedindo a ele a graça de me ajudar naquela missão, né, que era realmente muito grande. Ele que me ordenou padre, né, então agora poderia me ajudar muito, né? E, inclusive, eu tive a graça de fazer o traslado dos restos mortais de Dom Helder do local onde ele foi sepultado para uma capela lateral, onde fica mais visível, facilita mais a visitação e também dá entrada no processo de beatificação e canonização de Dom Helder. Foi uma coisa que me deixou muito feliz, né? O Dom Helder realmente, para mim, é uma pessoa de muito peso, uma pessoa que me fez muito bem, né, e que eu vejo nele um modelo de bispo, né, a ser seguido. Rosana? Sim, só que antes eu quero mandar um abraço para a Diva, do Rio de Janeiro, aqui participando com a gente também. E agora a pergunta é do Luiz Felipe, de Itajubá, Minas Gerais. Dom Fernando, na opinião do senhor, qual a principal característica que um arcebispo deve possuir para obter sucesso em sua missão de governança paroquial? A questão não é o sucesso do bispo, né? O sucesso é dele, é Jesus Cristo, né? Que deve ser o sucesso principal. O bispo é o instrumento de Deus para poder então anunciar as coisas. Nós somos meros servidores, né? Servos inúteis, como diz o Evangelho. Mas para que isso aconteça então, o bispo tem que ser uma pessoa realmente simples. Não entender o episcopado como um status, mas procurar entender como serviço ao povo de Deus. Procurar fazer por onde as pessoas entendam que, de fato, o bispo é um irmão mais experiente que está ali para ajudar, para colaborar, para levar as pessoas a conhecer a verdade que liberta, que motiva, de fato, a viver a sua vida interior. O senhor falou do processo de canonização e beatificação do Dom Helder. O senhor pode falar para a gente qual o andamento? Pois não, o processo está indo muito bem. A fase diocesana, ela levou aproximadamente 6 meses somente, não é? Escutamos as 50 pessoas, depois tudo foi enviado para a Santa Sé, agora já está lá na Santa Sé.
durante o Congresso Eucarístico Nacional, no último dia, por sinal, eu recebi a notícia e compartilhei com as pessoas que tudo que foi enviado para a Santa Sé foi aprovado e agora já a Santa Sé estava autorizando a começar a escrever a Posício, que é um documento importantíssimo, né, que acontece nessa segunda fase, mas que está agora nesse momento. Estamos escrevendo a Posício, né, e logo que isso seja aprovado, então vai se esperar que um milagre, porque tem que ter um milagre para se declarar aquele candidato beato, né, para poder então o processo dar continuidade. Rosana, temos perguntas? Temos agora o Eduardo Nascimento de São Paulo. Ele quer saber como está sendo a adaptação do senhor em voltar a morar no Mosteiro de São Bento, em Olinda, Pernambuco. Muito bem. Está aqui ao meu lado São Bento. São Bento é o pai, né, dos monges. E eu estou contente. Eu decidi morar no Mosteiro de São Bento de Olinda. Eu sei que a readaptação não é fácil, porque ficamos 32 anos, né, fora do mosteiro, que é um tempo assim considerável, né? Mas eu gosto muito da comunidade, estamos caminhando bem. Não é possível que mais adiante haja alguma mudança, mas por enquanto estamos lá, procurando conviver com a comunidade e ao mesmo tempo saindo muito, porque os desafios pastorais são muitos também, os convites, né, de modo que eu tenho saído muito e a comunidade entende isso, que de fato eu não posso ficar preso à vida monástica como deveria, porque como bispo eu preciso ser mais presente na vida do povo. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já, não saia daí. Voltamos com Frente a Frente com Dom Fernando Saburido. Eu já chamo a Rosana, que tem perguntas especiais de Recife para o senhor, Dom Fernando. Bem, escutemos. Isso, e a pergunta agora é do Monsenhor Luciano Brito. Dom Fernando, que alegria poder participar desse programa com o senhor através da Rede Vida de televisão. Gostaria de saber de onde surgiu a inspiração no coração do senhor de pastor para o tema do 18º Congresso Eucarístico Nacional, que foi realizado com tanta alegria, com tanto serviço em nossa Arquidiocese de Olinda e Recife. Obrigado, Padre Luciano, pela sua participação. É um dos nossos vigários gerais também, que eu amo muito. E quando eu fui convidado para assumir o Congresso Eucarístico Nacional, logo me veio em mente, né, a realidade de Recife. O Congresso ia acontecer no Nordeste, uma região pobre, com muitas dificuldades, muitos problemas. Então, a ideia seria direcionar o tema da Eucaristia, né, para os pobres, os desafios sociais que o Recife enfrenta. Então, logo me veio à mente uma música do Zé Vicente, que é um cearense, Pão em Todas as Mesas. E esse tema, então, eu, claro que não impus absolutamente, eu procurei compartilhar com os bispos, eu pedi sugestões de temas aos bispos do Nordeste 2, porque eles assumiram comigo o Congresso Eucarístico Nacional e surgiram muitos temas. E depois, na reunião nossa, coloquei em votação e coincidiu, eu não impus absolutamente nada, mas coincidiu que os bispos entenderam que aquele tema era o ideal mesmo. Não sabiam que era o meu tema, não, que eu não coloquei nome de ninguém, entendeu? Mas foi o tema aprovado pelos bispos, foi esse, Pão em Todas as Mesas. E um dos frutos do Congresso foi a Casa do Pão. O que é a Casa do Pão e qual a importância da mesma, Dom Fernando? O Recife já tinha patrocinado antes um outro congresso, foi em 1939. O legado daquele congresso foi uma igreja que foi construída no bairro do Espinheiro, um bairro importante lá de Recife, uma igreja dedicada à Eucaristia. E então agora, sendo esse tema Pão em Todas as Mesas, pensei então em colocar como legado do Congresso a Casa do Pão, para servir os pobres. Fizemos uma parceria com a Santa Casa de Misericórdia, que cedeu um prédio bastante grande na Rua do Imperador, no coração da cidade do Recife, e lá então foi instalada a Casa do Pão, né, com parcerias diversas, né, com o Ministério Público, com a Prefeitura, o governo do Estado tem ajudado uma coisa ou em outra também. E, sobretudo, o povo de Deus, os cristãos têm colaborado muito com a Casa do Pão
E tem sido muito importante a coordenação dos diáconos, sobretudo o diácono Ayrton, que está à frente desse trabalho, né? Também o Dom Paulo tem apoiado muito esse trabalho da Casa do Pão, né? E ajuda as pessoas dando alimentos, o café da manhã e o jantar, para milhares de pessoas, né, que são beneficiadas. Se você passa na Rua do Imperador pela manhã ou à tardezinha, você vai ver que é uma quantidade de pessoas grandes que estão lá para se alimentar. Mas não é só isso, não. Também banho, a ciência jurídica, a ciência espiritual, a ciência médica. Tudo isso é feito ali, né, com muito carinho. Uma coisa que me impressionou muito, né, uma vez eu fui visitar na Casa do Pão, foi um pobre, né, que veio me agradecer, porque ele estava tomando uma refeição lá, um jantar. Então, Fernando, muito obrigado, porque de fato eu não tinha oportunidade de tomar todo dia um jantar. Agora estou vindo aqui todos os dias e estou tendo essa oportunidade. Uma coisa que eu fiquei muito feliz com aquilo, né, aquele sinal bonito daquele pobre. Que atitude bonita. Recebendo o senhor aqui, eu não poderia deixar de perguntar como o senhor recebeu a notícia do desmoronamento do telhado do santuário do Morro da Conceição. E qual mensagem o senhor deixa? Uma coisa realmente lamentável, viu, Ana Lúcia? O santuário é muito querido, não somente de Recife, mas de todo Pernambuco. A festa de Nossa Senhora na Praia da Conceição é muito frequentada, sabe? É bastante participativa. E aquilo foi triste, sobretudo porque morreram 2 pessoas, e pessoas pobres. Quando aconteceu o acidente, a paróquia estava promovendo uma distribuição de cestas básicas, de modo que foi naquela ocasião que caiu o telhado, e infelizmente 2 pobres morreram. Não é? Isso chocou a cidade toda, não é? Mas todo mundo está muito de mãos dadas, muito motivados para refazer o santuário, tudo já foi limpo. E agora o santuário está funcionando numa área na frente da igreja, que a prefeitura montou lá uma estrutura para isso, mas que não pararam as atividades, continuam aí as pessoas indo lá e rezando aos pés de Nossa Senhora. Rosana, temos perguntas? Sim, vamos chamar a participação aqui do seminarista John Lincoln. Boa noite, Dom Fernando. Eu sou o seminarista John Lincoln, do 1º ano de Teologia do Seminário da Arquidiocese de Olinda e Recife. E eu gostaria de perguntar como repercutiu o Congresso Eucarístico e também como é que está a vida, em questão da vida como um bispo emérito, se está feliz, se está mais tranquilo, se não está tão corrido. Me responda isso aí, por favor. Pois não, João Lincoln, é uma alegria também escutá-lo. O legado do Congresso foi fantástico, né? Acho que todo mundo está vendo que o bem que fez, não somente para Recife, mas para todo o Brasil. Foi um congresso que teve uma participação significativa demais. Eu acho que tudo facilitou a estrutura, tudo mais, a participação do povo. O legado pontifício que o Papa mandou foi uma pessoa muito inspirada, o Dom Antônio Marto, um português que foi fantástico. E isso aí nos deixa felizes, porque de fato o Congresso continua nos nossos corações e através da Casa do Pão também, que é um trabalho concreto do Congresso. E quanto à minha vida, já falei aqui em outras ocasiões, eu estou bem, contente, feliz, ajudando a igreja na medida do possível e pretendo ir adiante até que quando Deus me der força. E dará muita força e muita vida. Rosana? A pergunta agora é do Júnior, de Sobral, do Ceará. Como o Dom Fernando vê o caminho neocatecumenal na questão da iniciação cristã, Dom Fernando? É algo que a igreja está falando muito ultimamente. O caminho neocatecumenal é fundamental, né, porque nós não recebemos uma educação cristã como deveria. Já falei isso aqui anteriormente. Né? A catequese foi muito falha para muitas pessoas. Né? De modo que mesmo para adultos agora fazer o caminho catecumenal é muito importante isso, porque você vai ter a oportunidade de meditar sobre as coisas principais da caminhada cristã, os desafios, né, que estão aí à nossa frente, e eu acho que a paróquia deveria realmente valorizar isso, procurar trilhar esse caminho que está sendo muito indicado, né, pela igreja. Qual que são os exemplos, os valores? O senhor falou muito do Dom Helder Câmara, todo o legado que ele deixou, mas ele não deixou só para Recife, ele deixou para a igreja. E como esses legados, eles são vivos até hoje, mesmo depois de 25 anos da morte de Dom Helder? Dom Helder é uma pessoa atual, né?
E os seus escritos são uma coisa assim fantástica, né? Basta dizer a você que somente as cartas circulares que nós escreveu durante o Concílio Vaticano II já foram publicados 3 volumes, de modo que é uma coisa fantástica. De modo que esse legado vai ficar aí, né, para a história e faz um bem muito grande para Recife e para o mundo todo. Acho que todas as pessoas, né, que conhecem um pouquinho da história de Dom Helder, né, fica encantado, né, com as suas ideias, que ele é um homem que pensava além do tempo, uma pessoa que extrapolava os tempos atuais. E isso faz parte da história e vai perdurar e vai aumentar ainda mais se ele for reconhecido pela Igreja como santo. A ideia é que vai despertar ainda mais a atenção das pessoas e para ver em Dom Helder de fato um modelo a seguir. Rosana, temos perguntas de São Carlos. Isso, Eliene está perguntando aqui, ela quer saber qual a importância da pastoral da sobriedade e se o senhor acha necessário a igreja acolher essa pastoral. Experiência maravilhosa. Por sinal da minha gestão como arcebispo, eu tive a oportunidade de fundar lá em Recife 2 fazendas da Esperança, né, para trabalhar com pessoas dependentes químicas, drogadas, né, a masculina e a feminina. Também em Sobral fizemos uma masculina, Fazenda São Bento, não é? E a pastoral da sobriedade está muito nessa linha, nessa comunhão de ideias, de ajudar as pessoas que estão aí na dependência total, querem se libertar das drogas, mas não conseguem, precisa do apoio, da força de alguém que possa, de fato, ajudá-los, encorajá-los a largar o vício e ficar completamente liberto desses males. Como que é a vida após essas pessoas, o senhor que esteve tão perto, com 2 fazendas da Esperança, que desempenham um papel tão importante nessa ajuda, as pessoas conseguem seguir em frente, recuperar, conseguem ter uma vida depois? Olha, Ana Lúcia, se as pessoas perseveram 1 ano na Fazenda da Esperança, em geral, acho que 80% deixa as drogas, sabe? Porque é difícil. Muitos vão para lá, mas não aguentam ficar nem 2 meses, 3 meses, sai muito, sabe? Mas os que perseveram pelo menos 1 ano, ele dá um passo significativo para deixar. E as famílias depois também ficam muito contentes e continuam ajudando aqueles que passam o ano através do movimento chamado Família da Esperança, né, que se encontram sempre, procuram se ajudar mutuamente, dando forças para que as pessoas realmente não desanimem, né? Inclusive, muitos desses que passam pela Fazenda da Esperança se consagram a esse trabalho, né, se tornam voluntários. É uma coisa bonita que acontece muito isso, né? Muitos são voluntários porque foram beneficiados e querem ajudar outros irmãos também a deixarem o vício. E é importante porque eles sabem a dor que o outro está sentindo e a dificuldade real que aquela pessoa está sentindo para se livrar do vício. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Isso é uma coisa que é uma experiência que eles viveram, né? E de fato tem todas as condições, né, para entender o irmão que está passando por aquela mesma dificuldade. Dom Fernando, como que foi o despertar do senhor vocacional? Como que foi essa chama desse caminho tão lindo que o senhor percorre até hoje? Olha, eu fui chamado muito cedo, eu entrei no seminário com 13 anos. Eu morava em Vitória de Santo Antão, uma cidade próxima de Recife. Meus pais católicos, né? E então eu comecei a frequentar muito a igreja e via lá os seminaristas e me senti chamado para essa missão. Entrei no seminário diocesano inicialmente, mas depois o seminário fechou e fiquei um tempo fora, fui trabalhar, etc. E conheci mais adiante o mosteiro de São Bento de Olinda. Fiquei encantado com a vida monástica, a tal ponto que até estava pensando não mais ser padre, ser monge, porque eu entendia que a vida monástica é mais voltada para oferecer às pessoas a oportunidade de retiros espirituais, de contato com a espiritualidade, né, monástica, e não o padre, ser padre ficaria em segundo plano. Mas depois o mosteiro me pediu para ordenar, eu aceitei, claro, humildemente, depois veio a episcopado e a vida foi aí pela frente, né? Uma linda vida. E a gente está terminando, passou tão rápido, mas eu quero que o senhor deixe uma mensagem para quem assistiu a gente até agora, para quem acompanhou a gente até agora, mas principalmente para os seus fiéis de Olinda e Recife. Pois é, eu queria agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, né, pela perseverança, por ter aí ficado até o fim conosco, sintonizados com a Rede Vida, e dizer que a igreja precisa muito de todos nós. A igreja
Estamos vivendo agora a fase bonita do sínodo, vamos concluir o sínodo agora no mês de outubro. O Papa conta muito com o povo de Deus, com os leigos, para que seja uma igreja em comunhão, uma igreja em estado permanente de missão. Então isso aí é a nossa tarefa, é a nossa missão. Então que sejam cristãos empenhados, procurem fazer a sua parte, procurem ajudar a igreja a caminhar, tendo sensibilidade pastoral para com os pobres de maneira especial, porque é assim que a gente vai viver, de fato, a nossa fé. E a vocês da Rede Vida, muito obrigado pelo convite e pela participação. E a gente pode esperar o Dom Fernando continue na sua missão pastoral. Com a graça de Deus. A gente que agradece a vinda do senhor até aqui, São José do Rio Preto, a celebração da Santa Missa e o carinho que o senhor acolheu toda a nossa equipe e essa oportunidade de poder entrevistá-lo. Eu também agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada, Dom Fernando, Rosana, toda a equipe e a vocês que assistiram o Frente a Frente de hoje. Um excelente final de semana. Tchau, tchau.